E falando em cuidados, né, gente? Quem é que não jaqueou no fim do ano, hein? Fala sério. Ai, ai, ai. Por que fim do ano tem que ser sinônimo de comer um monte? Fala pra mim. A gente come, né? Tem um monte de comida boa. Só que aí chega no começo do ano, a gente precisa daquela maneirada, daquela desintoxicada. Pra falar sobre esse assunto, a Carla Caratim, que é nutricionista, tá com a gente. Tudo bom, lindona? Tudo jóia. Jaquear faz parte do fim do ano, né? E como faz parte, né? Poucas pessoas escapam desse grande pecado. É verdade, é um pecado que a gente faz mesmo. Mas tem como reverter a situação, né? Sempre tem. Por isso que dia 2 a gente já tá aqui pra tentar... Vamos dar dica boa? Dar algumas diquinhas para ajudar nesse processo. Obrigada, aliás, esse assunto é muito bem-vindo, né? É sempre muito bem-vindo, né? Eu estava até comentando antes de chegar aqui que, assim, todo ano a gente começa o ano falando do pé na jaca. E a gente não muda e continua repetindo Natal, Ano Novo e a dieta no começo do ano. né? Eu acho que é porque as pessoas também passam durante o ano fazendo certas restrições. Sim. E aí, o único período em que se pode comer com menos culpa, acredito que seja o Natal. Até porque tem uma fartura muito grande de alimentos, né? Comidas mais pesadas. Então a gente esquece, desencana e come. Depois a gente vai atrás do prejuízo. E comer é um ato social, né? Comer não é só se alimentar. É estar junto com a família, tem o pudim que a avó faz, o pernil que a tia costuma fazer. Então a torta de banana da minha mãe, a torta de banana da minha sogra. Então tem aqueles alimentos que têm um valor simbólico muito importante nessa fase do ano. E algumas famílias têm a tradição de fazer só nessa fase do ano. Então, se eu não comer a torta de banana do Natal, eu só vou comer no ano que vem. E aí a gente sempre pega uma desculpinha para exagerar um pouco na dose. Antes de mais nada, eu quero saber como identificar se eu tô com sintomas de pé na jaca? Como saber? Tem alguma coisa que o nosso corpo mostra? Cada corpo reage de uma maneira. Algumas pessoas ficam com a pele ruim, outras pessoas ficam com constipação, outras com o intestino preso. Alguns organismos reagem de formas diferentes e alguns demoram para reagir. Então, tem pessoas que, assim, estão tão acostumadas a ter uma alimentação regrada, que se come uma comida mais gordurosa, tem uma dor de barriga, já percebe. Tem pessoas que não. Como a jaca já é mais constante, acaba demorando mais para aparecer. Mas uma das coisas que são muito, que é muito importante é ver pele, cabelo, funcionamento de intestino e não tem jeito, a roupa. Começou a apertar é porque a gente exagerou com toda certeza, o bichinho começou a comer a roupa, né? Como a gente comentou aqui. De noite o doente costura, fica apertadinha. Faz uma cintura mais apertada só para sacanear. Esse é o principal, né? E agora a gente tem o verão, então todo mundo preocupado com biquíni, mas não abriu mão da jaca no final do ano. Vamos lá para os mitos e verdades, então? Pode colocar na tela. As fibras ajudam na limpeza e no bom funcionamento do intestino. Isso é verdade. Verdade, né? As fibras são super importantes. Tanto é que aqui na nossa mesa a gente vai ver que tem bastante frutas, legumes e folhas, porque são as fibras que ajudam o intestino a funcionar bem. A gente tem 2 tipos de fibras, solúveis e insolúveis, e são elas que ajudam o organismo mesmo a ficar mais limpinho. Então já é um princípio de limpeza. Já é um princípio de limpeza. Quanto menos tempo a comida... O que acontece? Quando a gente come muitas fibras, a gente aumenta a formação de bolo fecal. Então o alimento fica menos tempo dentro do nosso organismo, porque a gente vai eliminar ele mais rápido. Com isso, ele vai ficar menos tempo lá dentro, então vai demorar, não vai ter tanto... A absorção de gordura é menor. Tanta absorção de gordura, mas não só isso. A comida ficando menos tempo, ela vai ficar menos deteriorada. Então a gente já elimina isso antes. Quanto mais ela deteriora... Mais formação de gases, mais incômodos. Então também é uma grande vantagem, porque assim, vai ajudando a limpar. Você fica com a parte boa e a parte ruim vai embora. Exatamente. E as fibras, principalmente as insolúveis, elas ajudam muito na diminuição da absorção de gorduras. Então é muito importante por conta disso. Tá bom. Vamos ver o próximo? Alimentos e sucos diuréticos são importantes para a desintoxicação pós-festas. Os alimentos e os sucos diuréticos são muito importantes sempre. Que a gente aproveita o gancho dos pós-festas para enfatizar isso. Mas é assim, o corpo precisa funcionar muito bem. Então, a gente tem que beber bastante líquido e pode ser os sucos diuréticos para regular essa absorção de água. Então, quanto mais líquido a gente bebe, mais a gente vai eliminar e isso vai fazer o nosso corpo funcionar melhor. A gente tem exemplos aqui na mesa de que alimentos diuréticos seriam esses? Por exemplo, eu sei que a melancia é bem diurética também. A melancia é muito diurética, melão é muito diurético, tudo que tem muita água é diurético. Pepino,
o abacaxi, também é né? muito Então bom. são alimentos que ajudam nessa renovação da água do nosso Até para corpo. aumentar essa diurese, a gente pode, por exemplo, saborizar uma água. Eu tô vendo que tem Pode. hortelã aqui, a gente pode Isso. pegar água, deixar a hortelã ali dentro. Algumas pessoas não gostam muito de beber água, né? Não tem o hábito de beber água, então a gente acaba usando algumas estratégias. E a água saborizada é uma coisa que é muito legal. É uma delícia. Porque você não está acrescentando calorias, então ela continua sendo água, ela tem um saborzinho que facilita para algumas pessoas, né, aumentar esse consumo e elas ficam muito bonitas. E os nutrientes daquela folha acabam passando para a água fria? Porque a gente sabe que para a gente absorver melhor, né, para a gente tirar o melhor, a gente toma em forma de chá daquelas ervas. Agora, incluindo, por exemplo, uma hortelã na água fria, aquela água tem alguma propriedade da hortelã? Muito mais do que a propriedade, ela vai ter o sabor, porque vai depender da quantidade que a gente coloca. Se a gente colocar umas 3, 4 folhinhas, é muito pouco. Tá. Mas se a gente fizer uma água saborizada com bastante laranja, bastante frutas, uma quantidade grande de hortelã, acaba passando sim. Um pouquinho mesmo sempre tem, sendo, né? mesmo sendo água gelada. Tá bom. Que a quantidade é importante. Uma folhinha ou duas acaba não... Não saboriza de verdade, então fica melhor. Tá Com joia. certeza. Próximo mito ou verdade? O café em excesso atrapalha a desintoxicação do corpo. O café, ele está muito relacionado à retenção de líquido. Então, se a gente está segurando esse líquido no nosso organismo, a gente não está desintoxicando. Então é verdade? Então, é verdade. Então, uma das coisas que a gente fala é para diminuir, pelo menos, substituir o café por um chá. Tá. Né? Já que a gente tem o hábito de tomar o cafezinho da manhã, tudo bem, mas não precisa beber café o dia Quem gosta inteiro. de café é difícil, É né? difícil. É difícil, a notícia é triste. Mas dá para tomar Pelo pouco menos nesse do período. café, pelo menos nesse período. E substitui, faz uma água saborizada, uma água de coco, um chá gelado, né? Tá muito quente. Então, um chá gelado cai sempre muito bem também. Tá certo. Ok. Então, nesse caso é verdade, vamos reduzir um pouquinho aí o café. Próximo. Aumentar a quantidade de carboidratos após as festas de fim de ano auxilia na desintoxicação. Não, na verdade, Mito, né? A gente, ainda mais para algumas pessoas que têm uma dificuldade maior na absorção, né, dos carboidratos, principalmente ali na foto que são pães que tem glúten, acaba inclusive atrapalhando. E tudo em excesso. Então, nessa fase é bom reduzir carboidrato, mesmo porque a chance da gente ter ingerido carboidrato em excesso no fim do ano é enorme. Ou escolher carboidratos de uma melhor qualidade. Então, evitar as farinhas brancas, o açúcar refinado, usar carboidratos provenientes das próprias verduras, cenoura, por das exemplo, frutas, tem a cenoura, bastante beterraba, das né? frutas. Vai comer um grão integral, um arroz integral, uma aveia é super bacana. Tá. Né? Então, é muito melhor do que... Aveia é ótimo, né? É verdade que seria interessante comer pelo menos uma colher de sopa todos os dias? Eu brinco que a aveia é fantástico, porque ela ajuda no controle da glicemia, então assim, essa absorção de açúcar é mediado pela aveia, a absorção de gorduras, dá uma saciedade incrível, é barato, é fácil de encontrar, mas a gente não tem tanto hábito de comer. A gente fala tanto desses alimentos funcionais, de chia, linhaça, e a gente tem a aveia, que é muito mais comum, muito mais acessível, mais barato. E a gente acaba não dando o valor que ela tem. É verdade. Né? Em forma de granola também funciona legal? Funciona. A preocupação com a granola é que a gente acaba misturando algumas coisas que não são tão legais, dependendo do objetivo. Então, se a gente faz uma granola com muitas castanhas, embora sejam gorduras muito boas, são calóricas. Às então, vezes se a ideia... melaço também, né? Melaço, açúcar, que assim... O próprio adoçante, às vezes tá lá na granola, que não tem adição de açúcar, mas sim adoçante, que também não é uma escolha muito bacana. Então tem que entender o objetivo do consumo da granola. Às vezes a gente come granola achando que está fazendo uma coisa super legal e está consumindo uma quantidade de calorias muito grande. Tá certo. Vamos mudar então a tela? Esse é um mito. Tira o carboidrato. O álcool não influencia no processo de desintoxicação. É mentira, né? Mito também, né? A gente sabe que o álcool se mistura a água no nosso organismo e aí a gente tem uma série de consequências, né? Retenção de líquido, desidratação, então o álcool não é legal. Além de não trazer nada positivo, pensando, né, nutricionalmente falando, são calorias que a gente põe caloria nisso, ele vem programado para essa turma aqui, né? 7 calorias por 1 grama de álcool. É uma quantidade grande de uma caloria que a gente não tem muita finalidade e acaba tendo algumas consequências também, principalmente para as mulheres. O álcool é carboidrato também? Não, o álcool é álcool. Álcool, ponto? Ponto. A gente fala que pensando nutricionalmente, a gente tem as calorias que vêm das gorduras, das proteínas, dos carboidratos
e do álcool. Ele tem um outro processo ele é um outro de metabolização. grupo. Tá. Por exemplo, a cerveja tem carboidrato por causa do malte, né, da sua composição, mas o álcool é uma categoria à parte. Tá bom. Vamos para as perguntas, então. Mitos Vamos e lá. verdades já terminaram, a gente vai para as dúvidas do público. É a Kelly Lima. Ela quer saber se o suco detox de couve realmente ajuda a desintoxicar o corpo. Então, o suco de couve é muito legal, mas eu sempre falo que a gente tem que pensar um pouquinho nas escolhas que a gente está fazendo. Muita gente fala, não, vou fazer regime, vou tomar suco de couve de manhã e vou emagrecer. Se a gente não mudar o resto dos hábitos, a gente não vai emagrecer. O que acontece? Quando a gente toma o suco de couve, a gente tem uma quantidade muito grande de fibras, então o corpo funciona de uma maneira muito melhor, o intestino funciona melhor e a gente acaba escolhendo coisas bacanas para colocar com a couve. Mas se eu tomar o suco de couve e continuar comendo 3 mistos quentes e mais 2 iogurtes... Não é milagre, não vai acontecer o milagre. Mas se a gente pensar que esse é um suco que tem bastante fibra, que dá uma quantidade muito grande de vitaminas e minerais e de fibras que vão te dar saciedade, você já consegue ter uma mudança de hábito alimentar e traz consequências positivas. Então, é legal para desintoxicar, porque tem bastante fibra e vai ajudar no funcionamento melhor do organismo e também da saciedade e acaba ajudando no emagrecimento. Tá certo. O que é legal misturar com a couve, complementando? Eu, particularmente, gosto muito de colocar as frutas cítricas, porque ou maracujá, eu gosto muito com abacaxi. É legal colocar uma fonte de vitamina C, porque aí você consegue absorver um pouco melhor o ferro da couve e também dá um sabor mais gostoso. Laranja com couve fica legal? Laranja com couve, abacaxi, maracujá. A maçã eu uso bastante também, porque a maçã é muito docinha. Então não adianta você fazer o suco de couve, aí você coloca 3 colheres de açúcar para adoçar. Não vai adiantar em nada. Então colocar um pouquinho da maçã. Quantas folhas por dia? Umas 2 folhas dá uma quantidade bem grande de suco. Bom. Porque a gente fica na dúvida, né? A gente sabe que é rico em ferro, mas não sabe quantas folhas a gente precisa comer para ter aquele aporte de ferro. A gente tem que pensar ao longo do dia, né? Então também não adianta a gente fazer uma papa de couve que fica difícil até de consumir. Então 2 folhas acho que dá uma quantidade bacana para fazer um bom copo de suco e começar amanhã cheio de energia. Tá certo. Obrigada, viu, Kelly, pela sua pergunta. Próxima, Mirtes Derese. O que comer no dia seguinte, após as extravagâncias de fim de ano? Às vezes faço uma sopa com legumes, mas sinto que ela não me sacia e fico com muita fome horas depois. O caminho é esse. Depois de um grande exagero alimentar, a grande ideia é aproveitar as folhas, os legumes, as frutas, porque tem poucas calorias, tem bastante fibra, então dá saciedade. E tem vitaminas e minerais que a gente acaba não consumindo tanto quando a gente está comendo comidas, né, não saudáveis. Qual que é o problema? Muitas vezes a sopa tem muita água, então na hora ela dá uma saciada, né, uma sensação de saciedade grande, porque ela vai preencher o estômago, mas de fato, para quem passou 3, 4 dias comendo dilatando o estômago, um monte, vai chegar uma hora que essa fome vai voltar. E ela fala, depois de algumas horas. Outra coisa que é importante pensar é que assim, a gente tem que comer em intervalos pequenos. Então, quantas horas? 3 horas? Tudo bem, se for um intervalo de 2, 3 horas, é um intervalo normal. E aí a gente pode fazer uma outra refeição leve. Uma fruta com iogurte para quem consome leite, de repente uma fruta com aveia, né, que a gente acabou de falar que é super bacana. Uma bananinha amassadinha. Agora no calor também uma boa possibilidade é trocar a sopa pela salada, porque como não tem tanto líquido, também acaba dando uma saciedade um pouco maior. Se mesmo assim não for suficiente, a gente tem que pensar no que a gente pode acrescentar naquela refeição que não vai trazer tantas calorias e que vai ajudar nessa saciedade. Então, às vezes, colocar um pouco de aveia até na própria sopa para dar uma engrossada, ou então comer junto com, sei lá, um filé de frango grelhado, que é uma fonte de proteína, vai demorar mais essa digestão. Então, é entender um pouquinho qual é esse intervalo, se ele é tão curtinho assim, a ponto da gente querer de hora em hora, porque aí também a gente não faz mais nada durante o dia, ou se é só uma questão de não, já faz 3 horas que eu tomei a minha sopa, já está na hora de uma próxima refeição mesmo. Mas o caminho é esse, quanto mais frutas, folhas e legumes nessa época, melhor para o organismo voltar a funcionar direitinho. Que gostoso com uma sopinha de legumes, né, Mirtes? Arrasou. Vamos lá para a próxima. Então, Ingrid Guzmão quer saber, existem alimentos específicos que ajudam a desinchar a região abdominal? Que depois dessas festas a gente sabe o que acontece, né? O termo é desinchar. A gente tem que entender que perder barriga é diferente de desinchar a região abdominal.
Para perder barriga, não adianta, é uma alimentação regrada e atividade física. Mas desinchar é uma outra possibilidade. Por quê? Porque está muito ligado à má digestão. Então, às vezes você come uma quantidade muito grande, a digestão fica mais dificultada, forma mais gases. E fica, de fato, com essa região um pouco mais inchada. Então, o que a gente tem que fazer? Comer alimentos mais leves, comer pequenas porções ao longo do dia e evitar alguns alimentos que dão gases. Então, por exemplo, feijão é um alimento que costuma dar gases em muitas pessoas. O próprio brócolis, couve-flor. Algumas pessoas têm problema com a lactose, então tomam leite, comem iogurte e fica com o abdômen distendido. É entender quais são os alimentos que não fazem bem, que você tem essa dificuldade de digestão, e evitá-los. E ter uma alimentação regradinha, um pouquinho, várias vezes ao dia, e com certeza isso vai já dar uma boa diminuída. E beber água. Água, o líquido é a base de qualquer desintoxicação, qualquer processo de inchaço, a gente tem que trabalhar muito com os líquidos. 2 litros? Essa é a média para as mulheres, para os homens é um pouquinho mais. Mas a gente tem que lembrar que assim, a gente toma água, toma chá, sucos e come os alimentos. Tudo isso. Então, assim, no geral, são 2 litros em média de líquido por dia. Então, você comer a melancia inteira, você não precisa tomar 2 litros de água. Você já tem uma boa quantidade aí que veio da própria fruta. Tá bom. Mais uma pergunta, então. Obrigada, Ingrid. Beth Durão. Toda vez que bebo álcool, sinto minha pele bem oleosa. No dia seguinte, ela está cheia de cravos e espinhas. Por que isso acontece? Ela quer saber. O álcool é um vasodilatador. Então, de fato, as nossas glândulas sebáceas acabam funcionando mais. E uma das principais, até tinha comentado no começo, uma das primeiras coisas que a gente percebe é o rosto, que de fato já mostra que não está legal. E o álcool, em especial, tem algumas pessoas que quando bebem já ficam avermelhadas, a pele fica mais oleosa. Às vezes é imediato, a pessoa ainda está lá na festinha, já começa a perceber que está suando mais e é um suor mais oleoso. É por causa da vasodilatação, então é uma consequência do álcool. E nós mulheres percebemos isso muito mais do que os homens, porque a gente tem menos água no nosso corpo, né? Então pra gente isso acaba parecendo muito mais... A gente incha também, a gente incha mais. Não tem consequência bacana, né? Não. O ideal seria pelo menos reduzir, né? Aproveitar nessas situações mais especiais, né? E de qualquer forma, sempre com moderação. Até porque tem calorias de qualquer forma. E use e abuse desses alimentos aqui, né? Que delícia. Tô vendo que tem fonte de muitas vitaminas, muitos minerais são importantes. Exatamente. Só da gente, não precisa ter nenhuma receita específica, mas só da gente aumentar a ingesta desses alimentos, a gente já tá fazendo um bem enorme pro corpo, com toda certeza. E eu sempre falo que quanto mais colorida é a nossa alimentação, maior a garantia de que a gente está consumindo todas as vitaminas e minerais que a gente precisa. Porque as vitaminas e minerais estão muito relacionadas à cor dos alimentos. Então, um prato bem colorido, uma grande variedade de frutas ao longo do dia é o suficiente, sem grandes neuroses, sem precisar ficar pensando na quantidade de cada micronutriente que a gente vai consumir, porque também a gente não aproveita, né? E não ficar comendo tudo com culpa também, né, gente? Tem um momento que tem a gente que ter prazer, né? Exato, né? E a mudança de paladar. Pode, mas não ficar já programando, isso aqui vai me engordar, isso aqui vai fazer mal, isso não é nada bom, né? Tem que saber fazer as escolhas corretas. Exatamente. E lá nas redes sociais tem mais dicas, então, Carla? Tem algumas dicas, pode seguir. E eu fico à disposição para qualquer dúvida também, só entrar em contato. Obrigada pela presença, eu vou deixar os contatos aqui da Carla Caratin, que é nutricionista, lá no Instagram, né? Isso. CTFit 360, é isso? Isso. CTFit 360. E o Carla Caratin no Face, é isso? No Face e no Instagram também. Também? É o meu pessoal. Tá bom. Tá bom? E aí tem telefone para você anotar também, 4509-3100, 4509-3100. Obrigada. Feliz ano para você, viu? Feliz ano novo. Prazer foi todo nosso, com certeza. Dicas valiosas, né, gente?